Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Delta Cast. Eu, Daniel Buchmiller de Oliveira, o host, junto com meu amigo Gabriel Fonseca. Somos delegados da Polícia Civil de Minas Gerais e temos a honra de convidar meu grande amigo Flávio César, promotor de justiça, que tem uma vasta experiência em Minas Gerais, atuando como promotor e diversas outras atividades. Não, Gabriel? É isso aí, meu caro Daniel. Estamos aqui com o promotor de justiça, Dr. Flávio. Nós vamos conversar sobre carreira dele, trajetória de vida, estudo para concurso, por que ele optou pela carreira no Ministério Público e também por algumas curiosidades aí, alguns casos interessantes. Antes de começar a gravação, já estava contando, interessante demais. E Só também, risada. Só risada. E também a questão dele com as armas, né? Eu tava vendo alguns vídeos, né? ITD, CAC, vai explicar isso pra gente, né? Para as pessoas aí que não conhecem, né? E também dar a opinião dele sobre a questão de posse de arma, porte de arma, ampliação, não amplia, é a favor, é contra. Então a gente tem um programa hoje recheado aí de informação para quem curte a questão de arma, justiça criminal. Hoje o programa tá pegando fogo. Show de bola. Então é isso aí, doutor Flávio. Quem é o doutor Flávio fora do Ministério Público? Por que você escolheu fazer direito? E por que escolher promotor de justiça? E aí, pessoal, eu agradeço o convite, fico muito lisonjeado. Na verdade, é isso, é um bate-papo de amigos, né? Nós que trabalhamos junto lá na comarca de Pedro Leopoldo. Isso aí. É um tempo inesquecível de trabalho profícuo e que mostra que a união do Ministério Público com a Polícia Civil é um fator preponderante para o sucesso das operações, né? Mas eu sou nascido, Daniel, aqui em Patinga, né, em Minas Gerais, sou natural de Patinga, meu pai era superintendente da Uzi Minas, né, a aciaria lá do Vale do Aço, e vim para cá, para Belo Horizonte, em 1980, ali com já uns 7, 8 anos de idade, e aí fui criado em Belo Horizonte, né, e queria ser como meu pai, engenheiro, mas o fato é que percebendo essas questões do direito, de polícia e mocinho, é uma coisa que sempre me deixava, assim, entusiasmado, né? De caçar bandido, de caçar o elemento que fazia mal para a sociedade. Isso era uma coisa que eu sempre gostei, né? E em razão de uma viagem do aniversário da minha mãe, que a gente ia sempre para Araxá, meu pai tinha um grande amigo, desembargador Francisco Figueiredo, que era praticamente um padrinho. E ele foi o responsável de plantar uma semente da questão do direito na minha cabeça. E aí eu acabei largando a engenharia e passei para o direito. Daí eu passei no concurso do Fórum, fui funcionário do Fórum Lafayette muitos anos, de 94, 92 a 99. Logo em seguida, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no distribuidor de feitos, na Sexta Vara de Família e também no Tribunal Popular do Júri. E aí foi o ponto... Aí apaixonou. Exatamente, foi aí que... Parece que começou a brilhar. Já viram aqueles Ratatouille, aquele cineminha? Quando ele fazia aquelas mágicas na culinária e vinha aqueles brilhos, né? Aquela loucura psicodélica. Foi mais ou menos isso com o júri, né? De ver aquela coisa acontecendo ao vivo e a cores. E o mais interessante era ver a sociedade julgando. Isso eu achava fantástico. Por que eu, ou o juiz na época, né, eu não era nada, mas o juiz, por que uma pessoa só seria capaz de julgar acima de tudo uma violência, um crime de homicídio tão grande, tão bárbaro, que reflete exatamente como o Nelson Gria dizia, os desatinos da alma humana? Então, assim, aquilo me fez gostar de tal forma que eu bati o martelo e falei, eu vou ser promotor de justiça. E aí, depois eu passei no concurso da Justiça Federal, fiquei lá por cerca de 2 anos e logo em seguida eu passei para promotor de justiça aqui no estado. Que ano, mais ou menos? 2000 eu passei no concurso, tomei posse em 2001. Você chegou a fazer outro concurso do MP ou só fez aqui em Minas? Só fiz aqui. Eu cheguei a matricular no concurso do Ministério Público lá de Tocantins. Mas como eu passei na primeira etapa aqui, eu acabei abortando a ida para lá. Foquei aqui e acabou dando certo. Apesar de que esse já tinha sido o 3º concurso, né? No primeiro eu tomei bomba na primeira etapa, no segundo eu tomei bomba na segunda, e no terceiro foi aquele no qual a senha tava o meu nome. Com certeza. É bom, o pessoal vê que, né, dificilmente alguém passa de primeira. Então você que sempre foi um cara muito estudioso, vai tomar as porradinhas na cabeça, normal, e o negócio é não desistir.
Não desistir. Sem dúvida. Desistiu, Desistiu, né? saiu da fila, né? É isso aí. Exatamente. O William Douglas fala isso, né? O concurso público é uma fila. Quando você tá ali batalhando, tá estudando, tá fazendo os concursos, você tá caminhando na fila. Uma hora você chega ali na beirinha ali, é o momento de passar. Parou de estudar, desistiu, saiu da fila. E aí quando você volta lá no final. Exatamente. E o conhecimento é cíclico, né? Se você, a cada dia que você para de estudar, você parece que retorna um elo, né? Dessa mola que propulsiona aí o conhecimento. Eu tô com um aluno, até conversando com ele hoje, ele falando isso. Ele ficou uns 2 anos sem estudar e ele se arrepende demais. Demais. Eu sempre falo, tem uma frase que é interessante. Daqui a 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. Então, você vai olhar para trás, pô, se eu tivesse começado há 1 ano atrás, daqui a 1 ano, se eu tivesse... Começa agora. Exatamente. Tem o sonho, começa agora. Aí, ó, você chegou no teu sonho, a gente também. Exatamente. Então, esse é o grande lance. Exatamente. E, Flávio, fala pra gente assim, no MP, né? Você falou que ingressou em 2000. Nós já estamos aí 2000 com... eu passei, 2001 tomei posse. 20 anos, então, de 20 anos carreira. já completos. Conta um pouquinho da trajetória, onde você já assumiu promotoria, quais cidades, as comarcas. Logo, olha que engraçado. Hoje, no júri que eu fiz de hoje, alcançando a condenação de um crime grave, eu relembrei um fato que aconteceu há 20 anos atrás, porque quando eu passei no concurso de promotor, eu fui pra Neves. Olha E na só. época todo mundo falou, gente, vai pra Neves, era uma cidade complicadíssima, era vara única, era um tumulto, uma coisa muito grande, a vida a população carcerária enorme, e os crimes, principalmente contra a vida, eram demais, né? E o meu primeiro júri foi lá. E olha que engraçado como é que a vida, às vezes, também é cruel com a gente, né? Tal como aquele canarinho que pula do ninho para poder voar pela primeira vez e graças a Deus que o ninho era baixo, você cai de bico no chão, né? Eu fui fazer o primeiro júri, eu não dei conta de falar. Você acredita nisso, Daniel? Eu não dei conta de falar. E aí, o Rodrigo Fonte Boa, que era um promotor de justiça que tinha na época, acabou me ajudando. Foi do Gaeco, né? Exatamente, depois foi pro Gaeco. Eu já investiguei um caso que foi parar na mão dele. Lá era o Rodrigo Fonte Boa, Léo Barbabella, eu e André Nasralabaúria, que estávamos em André Neves. me deu aula na faculdade. E aí, rapaz, eu falei, mas não é possível, né? Quanto tempo desejando aquilo e na hora de fazer, eu dei aquele medo, né, da primeira estreia. E isso, por incrível que pareça, ao invés de me afastar, foi como jogar um álcool na brasa. Eu falei, não, eu tenho que fazer e vou fazer. E acabei no segundo me dando melhor, no terceiro também, e foi uma coisa que começou a brotar de tal forma a fluidez com que eu fazia e realizava os júris, que acabei depois, por essa sorte, talvez, me destacar um pouco no júri. E aí, depois de Neves, eu titularizei na comarca de Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, ficando lá cerca de 2 anos e pouco. Logo depois desci para a comarca de Paraopeba, aqui pertinho de Sete Lagoas, onde fiquei 10 anos. Logo em seguida, onde nós conhecemos, na comarca de Pedro Leopoldo, onde trabalhamos ali de uma forma bem bacana, né, Daniel? Muito legal. Muito, de uma sintonia muito incrível. Não esqueço do dia onde um juiz, certa feita, né, depois de tantas incursões do doutor Daniel Buchmiller lá no fórum, o juiz falou assim, mas esse delegado trabalha demais. Eu falei, graças a Deus. Enchi o saco do povo, cara. Tinha as assessoras do juiz lá, eu chegava, chegou o pidão. É isso mesmo. E toda semana eu ia pedir prisão, busca. Pô, mas é isso. E eu falava isso exatamente isso. Falei assim, doutor, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, porque tem lugar que além de não ter delegado, quando tem, às vezes não quer trabalhar direito. E aqui nós somos presenteados por um delegado extremamente diligente e operacional, né? Cujas ações e operações certamente acabavam em condenações, né? Lembro um júri que nós fizemos numa investigação que foi um júri fantástico. Eu fiquei seu fã nesse dia, cara, no júri. Porra, Flávio arrebentou ali. Assim, cada detalhe, cara. Que a gente, quando a gente está investigando, a gente pega as provas, acaba o inquérito e manda embora. E às vezes a gente não enxerga o que cada detalhe da nossa investigação vai dar de argumento para eles lá, pro promotor lá. Então, ali foi muito bom para mim. E depois eu acabei indo pro DHPP e aquilo foi muito bom. Porque o doutor Flávio pegou cada detalhe. Mexeu ali na medicina legal, do jeito que o sangue saiu, você pegou até um copo. Falou, ó, você fura o copo por baixo, o sangue vai
O empossamento. Empossamento. Da onde, qual foi o primeiro tiro? Ali você conseguiu mostrar que o primeiro tiro foi por trás da cabeça. Não, e é interessante demais porque as pessoas às vezes esquecem, e muitos operadores do direito também, da própria polícia, às vezes ele esquece que tudo no crime contra a vida vai desembocar no Tribunal Popular do Júri, onde todo e qualquer detalhe vai fazer a diferença nas argumentações, porque como eles julgam pela íntima convicção, qualquer coisa serve de argumento. Um pequeno detalhe ali num holofote, ele pode virar um monstro dos argumentos no plenário do júri. Então, essa sinergia, essa questão de um inquérito policial bem feito e bem acusado, mas acabou, a chance é pequena de haver uma impunidade. O advogado vai lá só para cumprir tabela, com todo respeito ao profissional, obviamente, né, que é uma função essencial à justiça, mas quando a acusação é muito bem feita, e um amigo meu que é defensor público, ele fala, eu gosto de uma investigação bem feita, porque ali o cara vai tomar uma pena justa. Sim, ele vai brigar pela pena justa. E é isso. Ele fez mais de 100 júris, esse amigo meu, e ele falava isso, cara, é a pena justa. Ele pedia condenação, tem que condenar, mas aí ele vinha com a tese de defesa, o que é muito legítimo, né? Mas se pega o doutor Flávio na frente, o pessoal fica difícil, né? Não. Eu digo que eu sempre dei muita sorte com isso. Até eu não sei se é por causa essa mineirez que eu também tenho, né? E a gente dentro do próprio estado, onde você consegue, de certa forma, falar e ser entendido, né? Com a linguagem simples do povo. E às vezes isso conta também, porque você consegue desenvolver uma empatia e as pessoas poderem realmente entender o que você está falando. Ela conseguir perceber as dimensões de toda a discussão. Porque muitas situações de júri eu já percebi de jurados que depois do júri falam assim, olha, eu não entendi nada do que fulano falou, ou aquele advogado falou, ou aquele até um colega, um promotor mais antigo, assim, associado, que anda de forma, por exemplo, num português mais rebuscado, né? Então, isso faz uma grande diferença. E eu acabei dando essa sorte de me envolver no júri e desenvolver meu trabalho basicamente direcionado para ele. Se exagerar o juridiquês... Uma vez um defensor falou que o jurado virou para ele, doutor, o que é esse negócio de 121 caput? Quando acabou o júri, o cara foi condenado. É verdade. Ele falou, você condenou o cara, não sabe o que é caput? Então, assim, o juridiquês atrapalha. Falar a linguagem do povo é essencial. E eu vivi uma situação em Paropeba que foi muito engraçada. Era uma lesão corporal e tudo, né? Uma facadinha que o rapaz deu na moça. E eu tinha perguntado. Eu falei assim, olha, eu tava com mania, às vezes, de falar um pouco mais difícil. Eu falei assim, olha, a facada foi antes ou depois da refrega? Né? No sentido da discussão, da confusão. E ele falou assim, doutor, não foi antes nem depois. Foi entre a refrega e o umbigo. Então, na verdade, a refrega pra ele era outra coisa. Então não adianta, no interior de Minas, principalmente, você tem que realmente falar e as pessoas têm que entender, senão não adianta. Não dá. Né? Você faz um desencontro de informações onde você fala tudo e ninguém entende nada. Olha, aproveitando essa oportunidade aí que você falou de um caso e tal, vamos entrar nesse contexto aí, algum caso interessante, ou mais de um, que tenha te colocado aí, te marcou a sua trajetória no MP, alguma coisa que mexeu com você, que você lembra aí? Olha, um dos fatos mais marcantes, por incrível que pareça, não foi nessa área do crime, foi quando eu fui promotor em Jequitinhonha, e eu tinha feito uma palestra na rádio falando sobre os direitos da criança e do adolescente. E lembro como se fosse hoje que eles tinham prioridade absoluta, tinham que ser atendidos em primeiro lugar, tal, e chega na minha sala, numa sexta-feira, uma moça com um bebê praticamente verde, num estado fisicamente identificável como um problema sério. E eu entrei em contato com o hospital e tudo, e eles falaram, olha, doutor, isso aí não vai ter jeito não, parece que ele nasceu com um nó no intestino, não tem jeito de operar aqui, não tem jeito de operar em Almenara e tudo. E eu falei, não, então vocês têm que descer para Belo Horizonte. E entrei com uma ação entrei com os pedidos, né, junto a Belo Horizonte, na época, uma promotora daqui de Belo Horizonte estava no plantão, e ela assumiu isso e entrou com uma ação e me falou, Flávio, já tem uma decisão aqui, e esse menino, onde é que ele está? Eu falei assim, não sei, já desceu.
E eu tinha falado, Tá a olha, caminho, quando vocês né? chegarem em Belo Horizonte, vocês entram em contato para saber aonde que foi. Doutora Vanessa Fusco, não esqueço o nome dela, porque foi brilhante e diligente. E ela conseguiu essa liminar para interná-lo no Mater Dei. E ele conseguiu ser salvo, essa criança. E aí aconteceu um caso engraçado, que foi justamente meses depois, no Réveillon, eu passando lá na casa da minha namorada, da então namorada lá em Jequitinhonha, e aparece a mãe da minha namorada dizendo, olha, doutor Flávio, tem uma moça querendo falar com você, com uma criança no colo. Ixi. Como se eu tivesse... E com papel na Ai, mão. como se eu tivesse culpa de alguma coisa. E eu falei, meu Deus do céu, eu lembro como se fosse hoje. O pai dela, da minha namorada, ele era bem gordão, bem bigodão, sabe? Era muito, parecia o Eros Grau, cara. Muito legal. Doutor Antônio Lamberto, um cara brilhante, muito educado, muito fino. E ele riu. Falou, agora você tá perdido. Eu falei, não, mas quem não deve, não treme. E, de fato, ela entrou e ela abriu a roupinha da menina e falou, o senhor lembra de mim, doutor? Eu falei, não lembro. Na hora que ela abre a roupinha dela e que mostra aquela cicatriz enorme feita no corpinho dela, eu falei assim, não é possível que foi aquela mocinha que desceu, aquele nenenzinho. Ela falou, foi, doutor. O senhor salvou a vida dessa criança. Então, são casos que não tem jeito da gente esquecer, né? E olha que engraçado, né? Não foi na área do crime, foi na área dos direitos da criança e do adolescente, que, afinal de contas, é o futuro da nossa nação, né? Não tem jeito. Se a gente não aplicar nos meninos, não tem jeito. E esse esforço foi muito interessante. Né? Foi um dos casos que eu não consigo esquecer em razão da beleza da própria vida. Aliás, o tribunal tem muito a ver com o júri em razão disso. Né? No Tribunal Popular do Júri, o Ministério Público, ele entra em favor da vida, da defesa da vida. Excepcionalmente, a gente reconhece a questão da legítima defesa, do estado de necessidade, né? Mas a nossa função no plenário do júri é defender a vida. E que o estado civilizatório em que a gente vive, ele tem que obrigar, as pessoas têm que entender que a solução dos problemas é a solução pacífica. Exato. Solução Cara, pacífica. eu vou te falar, desde que eu entrei na polícia, em Pedro Leopoldo, foi minha primeira cidade, ali foi a escola, eu me encantei com a investigação de homicídio. Porque, assim, eu acho que um dos maiores atos de covardia é você escolher tirar a vida alheia. E na maioria das vezes, envolvendo o tráfico de drogas, eu lembro de um caso, eu cheguei na cidade, tinha um inquérito lá, a mãe do morto veio falar comigo, eu falei pro Cristiano, o escrivão lá, Cristiano, dá esse inquérito aí. Quando eu vi, já estava quase pronto, já pedi prisão, prendemos, uma dívida de R$50 do tráfico, mataram o garoto com um tiro na cabeça. A mãe me ligou, falou, doutor, agora eu posso morrer em paz. Porque a gente conseguiu prender, estava bem amarrado, fatalmente foram condenados. Aliás, foram. Eu lembro que o pessoal lá falou, tomaram tantos anos. Ela falou, agora eu posso morrer em paz. E assim, às vezes é um trabalho de pouco tempo, que às vezes a gente tá ali, é só mais um. Mas para a vítima, não, é a vida dela. Sem sombra de dúvida. Eu já fiz grandes júris cuja família me agradece até hoje. Né? A família do falecido, da pessoa assassinada. Pessoas que rotineiramente me mandam mensagens agradecendo. Um caso recente lá de Pedro Leopoldo, não sei se você lembra, acho que você já tinha saído de lá. Foi um dos traficantes que tentaram matar, acharam que tinha matado um rapaz, deram um tiro nele dentro de uma cova, enterraram ele. E ele, por obra de Deus, evidentemente, ele saiu dessa cova e arrastou ali perto de Confins, onde foi encontrado, isso apareceu nos jornais aí, ficou internado aqui meses, até foi dado como desaparecido, e logo depois, até hoje a família dele, nós conseguimos a condenação dos culpados, e até hoje a mãe, a família, ela me liga, me manda mensagem, estima melhores quando vê às vezes na internet que eu tô isso, tô aquilo, né? Igual recentemente que eu machuquei a perna, ela, doutor, tomara que o senhor melhore, rezo pelo senhor todo dia. Então são coisas assim, maravilhosas. E é isso que você falou. A família, ela precisa às vezes passar a página. Né? Nem que seja para falar assim, olha, daqui para frente foi feita justiça, eu não tenho mais poder sobre isso, e voltar a ter uma vida digna, né? E tentar viver novamente, né? Porque você fica na esperança, a impunidade, ela gera isso, né? Você faz a família morrer 2 vezes. Você faz ela morrer porque perdeu o ente querido, e a injustiça, a impunidade faz ela sofrer ainda mais e carregar. E ela vai sofrendo aquilo até resolver. Exatamente. Cara, eu vou te falar que até hoje, às vezes, quando eu vou dormir, eu penso em casos de homicídio que eu não consegui solucionar. Isso me incomoda. Claro, não dá pra solucionar tudo, alguns em Pedro Leopoldo,
Mas isso incomoda muito por saber que a família está sofrendo até hoje. Exatamente. Isso me incomoda. É muito mas difícil. Tem que tentar levar. Saindo um pouquinho do universo, então, dos casos, né? Vamos conversar de um tema aí que a galera gosta muito, né? A galera que acompanha a gente também tem certeza que gosta disso. Arma. Arma de fogo. Arma de fogo, um instrumento maravilhoso. Eu sou suspeito, porque eu adoro também. Essa máquina é demais da conta. Aliás, é engraçado. Eu, desde pequeno, meu pai morou no Japão. E quando ele chegou do Japão, uma das vezes que ele voltou, ele trouxe chamava Stratos. Era um carrinho de controle remoto que não existia no Brasil. Foi chegar aqui depois na década de 80, no final e tudo. E eu lembro como se fosse hoje que eu desmontei aquela máquina que eu queria saber o funcionamento dela. E tomei um couro que eu não esqueço até hoje. Então eu sempre gostei também de tudo quanto é tipo de máquina. Carro, né, a questão das armas de fogo, né, as fábricas, lá em Paropeba tinha a fábrica de tecidos, você vai ver um tear eletrônico, você fala, mas não é possível, como é que o homem é capaz de fazer? É a veiazinha da engenharia, né? É, exatamente, Tá exatamente. Por isso que eu falo que eu não fui engenheiro, porque o desembargador Francisco Figueiredo realmente mudou a minha cabeça para a questão da justiça, mas que eu ainda continuo com isso, e a arma de fogo é um objeto que eu acho fantástico, fantástico. E o interesse começou quando? E alguém te motivou? Não, eu acho que ele começou, porque eu sempre gostei. Né? Tinha também aqueles revolvinhos de espoleta e tudo, como toda criança saudável. Do Rambo, né? Já brinquei como demais. toda criança saudável, exatamente. Polícia ladrão, É, eu pegava o revolvinho de espoleta e era o revolvinho que você colocava lá e pá, Eu tenho até espoletinha hoje, vermelha. calma. Uma espoletinha vermelhinha É isso aí, e anel. Exatamente. Outro dia meu exatamente. menino tem um dele também, ele chegou na sala cheio de visita lá em casa, ele botou o revólver pra cima e deu um tiro. Mas foi visita quase desmaiando, mas menino do céu, a gente tem que lembrar que as pessoas hoje já têm uma preocupação diferenciada. E assim, eu não vejo hoje pra comprar, assim, esse tipo de brinquedo, né? Isso aí é só brinquedo. Eu não vejo. Eu também acho uma grande bobagem isso. Eu sempre fui criado com isso. E como eu brinquei aqui, toda criança saudável da nossa época tinha um revolvinho, tinha uma espada, tinha um punhal, tinha um cinto de Rambo, dessas coisas todas. Né? Um escudo de Capitão América, de um martelo do Thor. Isso era extremamente normal, não tinha problema nenhum, nunca teve, né? Mas eu acho que eu comecei realmente a me preocupar mais foi quando eu passei para promotor. Quando eu vi que acusar os outros era uma coisa extremamente desgastante e às vezes perigosa, porque de fato a pessoa foi capaz de exterminar não vai ser capaz de exterminar outra pessoa, né? Então Já andava armado naquela época. Logo quando eu passei no concurso, eu já comprei minha arma e comecei a andar armado. E treinava de forma esporádica. Esse aqui é o grande negócio, né? Eu comecei a frequentar o tiro urbano, que é do nosso amigo Alex Peterson, e aí começou a nutrir essa amizade, esse respeito. Eu começava a ver, mas não é possível, como é que esse caboclo consegue atirar desse jeito? E aí, dali, eu acabei viajando depois para Jequitinhonha, depois para Paropeba, e quando eu me aproximei de Belo Horizonte, e isso foi em 2013, né? Mais ou menos 2003. E aí sim eu comecei a treinar de forma mais rotineira com o Alex, e aí o gosto foi que nem aquela tatuagem, né? Só crescendo. Mas aí é que é interessante, eu comecei a ter uma visão diferente, porque antes eu tinha aquela visão de segurança. A arma como um instrumento capaz de matar os outros para te proteger. Sim. Sempre vinculada à morte, a tiro, aquela coisa de violência, né? Violência urbana, ataque contra uma pessoa. Mas lá no tiro urbano eu comecei a ter uma visão completamente diferente, porque a gente começou a fazer o tiro esportivo. E aí você foi pro lado do esporte. E aí eu comecei a perceber que o esporte era uma coisa maravilhosa, porque tinha lá pessoas igual o Sr. Humberto, que é um amigo meu que tá 90 anos de idade, tá lá tirando toda quinta-feira, que tinha neto, que tinha mulher, que tinha criança, que tinha adolescente, que as famílias eram como a minha família, que gostavam de um esporte. Qual o esporte? Tiro ao alvo. E aí vinha a questão da destreza, de você conseguir mirar naquele cano e acertar um trem lá longe. Tal como meu pai fazia com o boliche, que você pegava a bola aqui e jogava ela para acertar o pino 25 metros depois. Ou seja,
eu comecei a ter uma visão de arma de fogo vinculada ao esporte. E aí a mudança é fantástica, porque você faz um corte, que é aquele paradigma, né, que a imprensa gosta de vincular a arma de fogo à violência, e você corta isso e vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já não tinha, né? Já não tem. Não tem nada a ver uma coisa a violência com a arma. Eventualmente ela é usada para a violência, como é a faca, como é a pedrada, como são as mãos, né? Mas eu comecei a ter esse viés do esporte e aí o negócio é apaixonante. Aí vem a mulher, aí vem os meninos, aí vem os amigos, e aí vira a festa. Aí é uma harmonia danada. Participa de campeonato direto, né? Campeonato, tem participado naqueles tiros rápidos de precisão e tudo, mas eu tô doido pra entrar agora, ia entrar esse ano. Aí veio a pandemia, a questão do IPSC, né? Que tem mais deslocamento, é uma coisa muito mais dinâmica o e tiro muito mais interessante. Né? Como é que é o IPSC? Aí você tem uma pista, né? Com vários alvos, e aí você tem que acertá-los. E aí tem agachado, corrido, de lado, em pé, sentado, andando, agachado. Então, assim, é extremamente interessante. E é a Fórmula 1 do esporte, né? Então, é interessante. Eu tenho feito mais esses campeonatos parado, né? Que é legal, porque você acaba treinando fundamentos de tiro mais do que nunca, né? Fundamento, daquela coisa bem... A outra é a execução disso, né? É a execução de todo o sistema, né? De todos os fundamentos juntos, né? Onde você sabe onde que você tem que ter a base, onde que você tem que ter a empunhadura certa, tudo do jeito certo, tudo tem que caminhar bem. Então eu acho que agora eu começo a entrar nesse esporte de uma maneira mais assintosa. Sei que na idade que tenho, não tem pretensão nenhuma. Hoje é uma coisa muito mais de hobby. De hobby. Não, prazer, né? Absolutamente, é um hobby, né? É um prazer. Né, achar que a gente nessa idade com esse corpanzinho de hipopótamo vai ser... Não tem cabimento. E nesse universo também da questão do tiro esportivo e tal, tem a questão do CAC, tem a questão do ITD, né? Parece que você também, né, instrutor de tiro. Exatamente. Logo depois que eu comecei, de fato, a gostar disso, eu passei a ver qual era o sistema que comportava abarcar esse tipo de esporte. E era exatamente você ser um atirador esportivo, que é vinculado ao Exército Brasileiro, onde você vira atirador desportivo. O CAC, que todo mundo fala, é o colecionador, atirador e caçador. O atirador desportivo é aquela parte que eu gostei. E aí você tira, né, o CR, né, que é o Certificado de Registro no Exército Brasileiro, você passa a ter uma condição especial, onde você pode ter armas, munições, insumos, que é o mais importante para quem realmente quer atirar mais, né, pelo preço que as coisas são no Brasil. Se você não tiver uma máquina de recarga e comprar os insumos, o esporte fica, como muito caro, sempre né? No Brasil, extremamente caro. E é caro mesmo. Você vai dar 100 tiros aí, de bobeira, é uma grana. Mas é importante, né? Por exemplo, o Flávio é promotor, tem essa cabeça que muitos policiais que andam armados o tempo todo não têm. Tem policiais que eu já vi que não limpam a arma, cara. É impressionante, bicho. Você pega, parece que tem uma família de aranha dentro da arma do cara. Porque o cara não limpa, não treina. Eu sempre falo, onde eu vou conversar com o pessoal de Pedro Leopoldo tá fazendo vários treinos agora. A gente fez um treino lá. Não, inclusive, você toca num ponto que, pra mim, me entristece muito e me alerta com relação à condição da segurança nossa, segurança pública, que eu digo. Porque, olha, depois que você começa a treinar de fato, você vê que, e você percebe que 90%, 95% do seu treinamento é em seco. Você não precisa de stand nem de bala. Você faz um treinamento e mesmo assim as pessoas não treinam. Você pega, às vezes, um policial e tudo e fala, não sabe desmontar a arma, não sabe mexer, não sabe como é que funciona, não sabe atirar, não sabe sacar, não tem exatamente... O saque rápido, as regras de segurança que são importantíssimas. Que eu tenho até um caso interessante, mas... Deixo pra uma outra. que mostra que até quando dá errado, se você segue as regras de segurança, você atinge o certo. No final e ninguém, né, se fere, exatamente. Até porque, né, é um instrumento que lesiona, né? Então nós temos que tomar cuidado. Né? É a mesma coisa de um cavalo, que se você andar sem o equipamento de segurança, então, você te jogar ali de cima, você vai quebrar um braço, você vai quebrar a perna. Lá do Super-Homem. Até o Super-Homem se feriu assim, né? Você imagina. Então, uma coisa muito importante para policial é o saque rápido. Porque vai reagir, graças a Deus, eu nunca precisei reagir, atirar, mas na hora de reagir um assalto, meio segundo te mata. De atraso, no saque. Puxar a camisa, saque, tem um coldre bom. Igual um policial que trabalha
numa delegacia, não vou falar, mas assim, o cara paga 15 mil numa arma e não quer pagar R$300 num coldre de Kydex. Usa no pelo. Quase botando na meia. Antigamente usava na meia, né? Eu falei, cara, R$300 é um coldre de Kydex, onde o saque e a volta da arma para o coldre vai ser rápida e segura. Entendeu? Não, outro dia um amigo meu falou exatamente isso. Você me ligou, falou, tô vendo que você entende um pouco de arma, mais ou menos, e tal. Você me dá uma dica. Eu tô com 15 mil pra comprar uma arma. O que você me recomenda? Eu falei assim, olha, eu recomendo pra você que nunca atirou e tal. Eu falei assim, eu recomendo que você compre uma arma de 3 e gaste 12. Treinando. Aí comprou de 15, ainda deveu mais 3. Só tá sem treinar, aí não adianta, é o que eu falo. Se você não tem a destreza, é um instrumento difícil de atirar, difícil de acertar. Tem que saber manusear, tem que treinar. Esse negócio que a gente vê em filme, né? Esses filmes de agente infiltrado, aquela coisa que o cara pega a arma, assim, missão impossível, pá, tira no pneu do carro, o carro andando. Porra... Esse cara acha que é isso. Cinema. Quando alguém me fala, igual a pessoa chega, minha primeira arma, qual que você indica? Revólver. Porque é o mecanismo mais simples de todos. A pistola é um mecanismo muito mais complexo. Então, quem não manuseia a arma todo dia, eu acho que ter pistola é mais perigoso. Quer começar? Revólver. Minha humilde opinião. Aí conheço um camarada que foi comprar a arma, comprou uma pistola e uma 12. O que aconteceu? Desanimou, vendeu os dois. Talvez se tivesse comprado uma arma mais simples, treinado, estaria atirando até hoje. Eu, inclusive, quando você tava falando, do Só pra ITD, falar quem né? foi meu irmão que fez isso. Eu vou zoar Denunciou. ele. Eu vou denunciar. Dá nome aos dois, foi ele. Eu lembro que você quis me vender essa Você 12. lembra? Meu irmão comprou uma pistola na 12, sabia nem segurar a Foi arma. mesmo. Puta Eu merda. lembro, Rapaz, eu entendeu? lembro. Você quis me vender essa 12. Eu falei, quanto tinha deu? Nenhum. 0. Foda. É verdade, Muito verdade. bom. Não, na verdade é isso, tem que treinar. E olha, não é questão de custo, como eu disse, a gente consegue treinamentos assim maravilhosos pela própria internet. A pessoa hoje tem informações de graça, cursos baratos. Hoje você consegue fazer curso barato. Por isso que eu falo que, olha, para pessoa que não quer se desenvolver, não tem solução. Não, quando a pessoa não quer, não tem jeito. Não adianta você querer para ela. Sabe? Não adianta você estudar pra ela, não adianta você dar dica. Não adianta. Ela quer o que você tem, mas não quer passar. Mas ela não quer fazer nada. Não quer É igual passar. concurso. Não quer pagar o preço, não quer ficar de madrugada estudando. É isso aí. É verdade. Eu lembro como se fosse hoje um amigo meu falou assim, não, eu queria ser promotor. Eu falei, mas tá em tempo. É só você formar em direito, né? Faz um cursinho, estuda um pouquinho, passa numa prova, né? E passou, você virou promotor. Exatamente. É simples. democrático? Qualquer um consegue. Eu consegui. Se eu passei, qualquer um passa. Uai, mas é simples demais. Agora, o problema é que isso é um preço, tem um custo. Você tem que Tem pagar um preparo. Né? Da mesma maneira a questão das armas. Então, isso é muito interessante, né? Saber que não é só ter a arma. Tem que treinar. A pessoa pode... Eu sou a favor, já disse isso outras vezes, que todos tenham arma. Todos. Eu não sei se é pela distância que a gente tomou da época em que as próprias pessoas faziam as suas seguranças, né? A Inglaterra, ela mostra isso até recentemente, até o século XVIII, né? Não tinha polícia oficial. A polícia oficial é de 1750, 1850. 250 anos, mais ou menos. Então, se não tinha, as pessoas faziam a segurança até o ponto em que houve um episódio que determinou isso, foi quando entrou um salteador dentro não sei se foi de Londres, e as pessoas tentando correr, e pega ladrão, salteador, e a sociedade nada faz. Naquele momento, eles falam assim, mas tem alguma coisa errada. Por que as pessoas não fazem a sua própria segurança mais? Então, eu acho que essa distância aconteceu e hoje as pessoas acham que tem que ter alguém para fazer minha segurança. Tem que ter alguém para segurar um fuzil. Tem que ter um delegado para poder ir lá e fazer a busca, e fazer isso e aquilo, e prender. Alguém para poder defender a minha vida. E distanciou daquela obrigação que é de cada um de ser seguro, de fazer a segurança da sua casa, da sua residência, da sua família. Eu acho que acabou isso. E hoje todo mundo depositando, terceirizando a sua própria segurança. Agora, volto no ponto. Não basta você querer ter uma arma. Você tem que ter um tratamento com isso. Você tem que ter um estudo sobre isso, um treinamento nisso. Um treinamento que seja básico. Tem que saber manusear. Mas que te oportunize a certeza de manuseá-lo na hora que você vai precisar.
Nós vimos outro dia um vídeo na internet, uma tristeza. Parece que a moça comprou uma arma, não sabia nem tirar do coldre. O bandido chega e ela não consegue tirar a arma do coldre e acaba tomando um Deixa disparo. pra treinar na hora que vai precisar usar, né? Chega aquela história que eles falam, né, do NHS. Você conhece o NHS? Na hora sai. Não funciona. Na hora não, na hora O pessoal não tá achando que Na hora arma a de gente fogo vê, Na é hora é celular, NHS. né? Ah, vou mexer aqui, vou fuçar, vou aprender. Cara, você não vai. Gente, um não vai. exemplo mais claro, vocês estão velhos como eu sou, vocês lembram desse caso? Teve um padre uma vez que se amarrou em não sei quantos balões, né? E foi pro espaço e chegando lá em cima ele levou um celular e um GPS. Eu lembro como se fosse hoje na televisão, falando assim, não, onde o senhor tá? Ele ligando, tô aqui, tô precisando de ajuda. Manda um trem do GPS. Como é que funciona isso? Não adianta, Eu moço. lembro desse episódio. Mas não adianta. Lá já perto de Deus. Lá na estratosfera. Eu tô aqui na estratosfera. Mas onde da estratosfera? Não sei mexer nesse aparelho. Aperta o pulver. Esse NHS é igual BIOS. Não dá, ué. Tive o meu ex-chefe de departamento, doutor Guinello, sei que você vai estar ouvindo isso aí, ele fala assim, isso é problema de BIOS. BIOS? Coisa de computador. Burro ignorante operando o sistema. É exatamente. Não é dá. exatamente isso. Olha, não é por falta de oportunidade. Não é por falta de oportunidade. Eu vejo, e repito mais uma vez, os cursos que a gente vê, às vezes gratuitos e às vezes pagos, mas em preços módicos. Eu, certa feita, eu lancei, tá aí na internet até hoje, um curso de legítima defesa para explicar sobre tudo de legítima defesa. E as pessoas, às vezes, se oferecem e você mostra, olha, um curso simples, de comunicação fácil, acessível. E muita gente fala, não preciso disso. Mas como não, moço? Então você sabe isso? Qual que é o teu curso lá com o Gonzaga? Esse? Não, esse é um outro também interessantíssimo. Fala, esse aí é fazer um merchan também. Fica à vontade, faz aí. Esse curso com o Cristiano Gonzaga, o professor Cristiano Gonzaga e o Alex Petro, ele nasceu exatamente disso. Eu comecei a fazer algumas palestras nos clubes sobre legítima defesa. E aí você começa a perceber que mesmo as pessoas que gostam de arma, que têm arma, que estão lá, não faz a mínima ideia do que seja um direito seu de defender. Qual que é o limite disso? Qual que é o fundamento? Qual que é o elemento subjetivo? O que pode? Qual que é o limite nos meios necessários? O que é uso moderado? Ninguém faz nem ideia do que seja isso. E aí a gente falou, olha, vamos fazer um curso, não só que aborde a legítima defesa, mas também um comportamento que trata antes, durante e depois de uma eventual legítima defesa. Porque nós que trabalhamos no júri também tem isso. A gente pega cada pessoa que se enrosca de tal forma, depois de um ato, inclusive, legal. Ele exerce a legítima defesa, mas naquele dito popular, né, naquela crença, naquele mito de que tem que fugir do flagrante, tem que esconder a arma, apresenta outra diferente, porque deu certo com fulano, ele acaba se enroscando. Ou seja, então a gente fez um curso de comportamento para homens de bem que têm arma e que têm que entender como é que funciona não só a legítima defesa, mas a sua postura no sistema de justiça. Uai, quantos... Vocês são delegados, você sabe disso. Quantas as pessoas que chegam na frente do delegado de polícia e você fala, e aí, moço, o que aconteceu? Prefiro ficar calado. Sim. Aí você falou, moço, mas não tô entendendo. Eu sei que é direito constitucional, infeliz. Eu sei que é. Mas se o cara entende o sistema de justiça, ele sabe que ali é a oportunidade dele esclarecer o que precisa. Exato. E cito um exemplo recente que aconteceu lá em Matosinhos, foi até engraçado. Porque um menino que foi preso, ele foi internado numa clínica clandestina. Às vezes é isso, né? O Brasil, ele empurra as pessoas para a clandestinidade, né? Deve ser uma empresa mais barata, deve ser um preço mais em conta, a pessoa não pode pagar uma clínica daquelas clínicas. E eventualmente acontece isso. O fato é que quando a polícia estourou aquela clínica clandestina, o menino que era internado e que tinha as provas de que depositava certinho, que tinha contrato assinado, que os pais pagavam naquela dificuldade, e ele, mais esperto que os outros, ele chegava lá, não, deixa que eu te ajudo, pode almoçar, e pegou o walkie-talkie da empresa e ele ajudava a tomar conta de outros internos, mas ele era interno. E quando a polícia pega lá, ele vai sendo levado também para um flagrante, como se participasse, como se fosse funcionário, como se fosse uma das pessoas que trabalhavam nisso. E aí o que ele faz? Prefiro ficar em silêncio.
por orientação, na meu ver, equivocada. Né? E, ou seja, aí ficou preso um tempão que bastava ele falar, não, moço, eu sou interno. Ah, mas você estava com um auditógrafo? Tava, porque eu queria fazer alguma coisa. Você fica lá sem fazer nada. Ou seja, ajudar, né? Exato. Aí mostra o contrato, mostra os depósitos, mostra tudo com data que foi feita 6 meses atrás. Ou seja, as pessoas não entendem como funciona o sistema de justiça. Então, esse curso Comportamento Racional, ele bate muito em cima disso e é muito legal. É um curso muito interessante. Cara. Eu tinha vontade de fazer também. Eu quero voltar a fazer curso, eu tô dando aula pra caramba, não consigo... Eu vou dar uma pesquisada nesse curso, eu não sabia. Esse curso é muito legal. Nós temos ele presencial e temos ele online. É óbvio que o online, ele é mais barato, mas também é aquela história, né? Você assiste em casa, tal. Melhor o que presencial, nada. É bom. É o que eu falo. A pessoa tá lá em Roraima, tá lá em Joinville e tudo, ele baixa o curso e assiste. Não tem a desculpa de falar que não teve oportunidade de saber como funciona. Mas o presencial é muito legal. Tô lembrando disso, só um caso rápido que eu te contei. Um cidadão armado na rua, dizendo que saiu do clube de tiros, né? Porque o Exército tem uma norma que permite do clube para casa, de casa para o clube, se você for CAC, andar com ela na cintura para pronto uso, que é o artigo 135A da portaria 51 do COLOG, salvo engano. O cidadão... Tá bem, hein? Aí já caiu. O problema é se eu falar errado. Mas aí o que acontece? O cara discutiu no trânsito, ele falou que o motoqueiro tentou ameaçá-lo, ele só apresentou a arma, o motoqueiro foi embora, voltou para a loja. O que o advogado fez? Tirou a munição, tirou a mola recuperadora e apresentou a arma. Aí você descaracteriza com a intenção de enganar a polícia. Ferrou com o cara. Eu conheço esse caso. Você conhece o caso, e conhece a pessoa. Eu falei com o Flávio, Flávio, é lá do clube tal, vamos falar não? Mas foi, o advogado cagou o processo do cara. Exatamente. Se ele apresenta, o motoqueiro veio pra cima de isso. mim, tentou me ameaçar, e eu só mostrei a arma. Ele foi embora. Beleza, irmão. Eu costumo dizer, é uma questão muito simples. Por que o Exército autorizou o porte de trânsito? Por que a lei, não é o Exército, por que a lei autorizou o porte de trânsito? Eles não falam que é para isso, para você ter a segurança, já que você tem armas, tem um material bélico com você, é uma situação específica. Então é para isso. É o que eu critico às vezes nas estatísticas que às vezes as pessoas apresentam. Aumentou o número de crimes com arma de fogo. Quais crimes? Primeiro, quais crimes? Com base em que você tá falando isso? Porque, primeiro, se eu usei minha arma para matar alguém em legítima defesa, ela praticou o seu ato natural. Ela foi... É a mesma coisa que você falar que usou a enxada para poder capinar um lote. Mas é óbvio, ela serve para isso. Exatamente. Então você tem que tirar aquilo que é legítima defesa. Né? Você tem que tirar isso. Outra, aqueles crimes onde você tem os boletins de ocorrência, não, tirou a estatística dos boletins de ocorrência, dos redes de tal a tal. E os crimes que são... Você encontra as armas. Foram encontradas armas. Entrou numa casa abandonada, tinha armas de fogo. Qual crime que é isso? Que crime que é isso? Não tem crime de nada? Exatamente. Outra coisa, os próprios crimes também praticados, os atos praticados, quando você tem uma arma irregular ou a própria arma ilegal. Um fazendeiro, por exemplo, que espanta um ladrão ou então que dá um tiro lá para salvar a família dele com uma polveira velha sem registro. Qual que é o crime disso? Qual que é a perniciosidade dessa conduta, mesmo com a arma ilegal? Então, é exatamente isso que você falou, Buque. A pessoa ela não entende o funcionamento. E ela acha que ela, mentindo ou inventando, ela vai consertar aquilo que ela não sabe o que é. Exatamente. Ela não sabe. Ela se enrola mais. Exatamente. E é a mania que tem hoje com esse negócio de internet, né? Da pessoa achar que... Não, eu ouvi na internet. Falou, moço... Especialista de internet. Né? Todo mundo é especialista. Agora, uma pergunta. Quantos homicídios hoje são praticados com arma regular? Não chega... Pouquíssimos, olha, né? Não chega a 1%. 0,5%. Não a chega. maioria dos homicídios, eu ouvi uma época, quase 90% ou mais, tem envolvimento com o tráfico. E o traficante, por si só, já está na irregularidade, já é um criminoso quanto mais, então isso não vai mudar. Então, sabe aquela alteração que teve recente lá no pacote anticrime, que colocou numa das qualificadoras do homicídio o uso de armas restritas e proibidas? Eu fui convidado. Eu fui convidado lá para a Câmara dos Deputados, e foi semana passada, onde eu fui falar justamente dos crimes dolosos contra a vida e a legislação que eles estão querendo alterar, né? E eu mostrei um pouco disso. Eu falei, olha, isso aí mostra que a pessoa que fez essa norma, ele não tem conhecimento daquilo que de fato é pernicioso. Não é a arma de uso proibido ou restrito que é o problema. Não é isso. É a arma ilegal. Exatamente. 22 mata. Exatamente. Pode ser um 22. Ela é ilegal? Foi obtida de forma ilegal? Tá com a numeração raspada? Tá com a numeração raspada? Exatamente. Não interessa se é calibre permitido.
Exatamente. Então se mostra que as pessoas fazem as normas sem conhecer de fato o que está acontecendo, ou com profundidade aquele assunto. E aí, nessa proposta, foi até engraçado que eu falei, isso aí a gente reduz o âmbito de atuação da norma, que é de calibre restrito e proibido, que é um mundo, você coloca as ilegais, que é muito menor, mas ao mesmo tempo você alarga a incidência aonde precisa, Exatamente. que é o crime dentro daquelas armas perniciosas e ilegais. E o problema é o quê? Quem usa fuzil às vezes é a polícia. Exatamente. Vai pegar o homicídio praticado pelo policial, cara. Exatamente. Quando no fato não é nada de arma ilegal, apesar de restrito. É uma arma do Estado acautelada para aquele policial. Exatamente. Então você mostra que aquele assunto é um assunto que tem uma sua especificidade importante, que deve ser tratada por quem entende do assunto. Mas o pacote anticrime tem um monte de gafes. Tentaram melhorar, mas pioraram. Aliviaram a barra de criminosos. Que de anticrime, só a metade ali. Você foi generoso ainda, hein? Fui generoso. A gente podia ficar conversando aqui por horas, não, né? você tá doido. Só pra gente ir uma questão mais polêmica aqui, partindo pro final. Porte de arma, para quem não tá em casa aí, tá ouvindo, tá assistindo a gente, o porte de arma é diferente da posse de arma, né? A posse é mais restrita, vai ser ali dentro do domicílio, né? No local de trabalho. O porte ele é mais amplo, ele permite você transitar com essa arma onde você estiver, né? Você é a favor ou contra o porte de arma para a população brasileira? Eu sou a favor, mas com restrições. Não é aquela história de simplesmente comprar arma e sair pra rua. Como eu estava falando antes, né? A questão do treinamento é batata. Se você não tiver treinamento, não tem jeito. Você vai colocar os outros em risco, porque a gente sabe a dificuldade que é acertar um alvo a poucos metros, principalmente num estado de estresse. Então tem que ter um filtro, evidentemente. O que eu acho, inclusive, que a nossa norma ela tem uma possibilidade interessante quando fala na comprovação da necessidade, e o erro está justamente na aplicação disso, onde o próprio delegado é que determina o que é necessidade para ele. Mas isso está errado. Você mostra uma situação objetiva de perigo, você não tem que esperar acontecer. Olha aqui, recebi uma ameaça de morte, eu moro em tal lugar. E aí? Então eu acho que a coisa tinha que ser flexibilizada no sentido de oportunizar o cidadão de bem se demonstra uma situação concreta. E essa situação é facilmente constatada. Você vê a pessoa falando do problema, né? Ela apresenta um documento, uma imagem, um vídeo, uma situação concreta que acontece, né? Tem um treinamento adequado, e esse é o ponto mais relevante. Eu não vejo nenhum problema, absolutamente nenhum problema. Tanto é que, olha, Brasília, que é o lugar que parece que tem mais porte em todo lugar do Brasil, é onde tem menos homicídios, né? Então, isso para mim é uma bobagem muito grande. Eu sou a favor de armas para quem quer. Sim, ao contrário daquela história, né? O cara não quer, mas também não quer que o outro fique. Eu lembro quando fosse hoje, quando teve aquela alteração de armas permitidas e não, o promotor de justiça podia ter a 9mm, a .40 e 9mm, mas ninguém mais. Era promotor, delegado e Forças Armadas, alguma coisa assim. Eu lembro como se fosse hoje, quando houve esse decreto, né, de transformando elas em permitidas, um amigo meu que é promotor, que não atira e não gosta de arma, ele falou assim, um absurdo, né? Agora qualquer um vai poder ter. Eu falei, moço, se você tinha a oportunidade de ter, não achava ruim. Agora que todo mundo pode, você acha? Pois é. Ué, mas que bobagem que é essa? Então eu acho que todo mundo é livre para escolher. Se você quer e se sente seguro com a arma e tem treinamento específico para isso, o problema é seu. E agora, a grande questão é da responsabilização daquele que faz o mau uso da arma. Né? Isso é batata, né? Isso aí é uma coisa que o problema do crime no Brasil é esse, é a impunidade. Impunidade. É a falta de estrutura da polícia, que os governos insistem em manter sucateadas. A falta de estrutura nas perícias. A falta de treinamento nas polícias, principalmente polícia militar, no horário do fato. Tem um vídeo engraçado que mostra isso, né? Onde tem um homicídio de uma pessoa num saguão. Preservação do local? Exatamente. Exatamente. A preservação do local. Metade do pé do presunto tá do lado de fora da cerca. Você fala, amor, mas tá errado. Cachorro tá lá lambendo o sangue do lado, não pode. Não, e outra, às vezes a ação iniciou lá atrás e eu tô preservando só ali onde tá o corpo. Pô, peraí. Ou seja... 2 metros quadrados, não adianta.
Não Eu já tem jeito. cheguei muito no local de crime, assim. Tava a fita amarela e preta só em cima do corpo, assim, e poça de sangue do outro lado. Eu falei, gente... Projétil, gente catando projétil. Exatamente, o pessoal pisando. E o problema da estrutura, né? O perito criminal chega lá de local de crime, já tem 3 locais esperando. Ele não tem como ficar muito tempo. Ele vai bater meia dúzia de foto, tentar perguntar, já tem que ir embora, porque tem 3 homicídios esperando. Exatamente. Então, enquanto não houver investimento adequado nas polícias, não tem jeito de achar que as armas de fogo é que são um problema. Eu já fui requisitado a voltar para a delegacia de plantão lá em Vespasiano. Tinha ido no local de crime, uma tentativa de homicídio. Fui, recebi uma ligação da coordenação, né, de plantão, que a gente chama de CEPOLC. Doutor, onde que o senhor está? Eu falei, estou no local de crime. Não, porque o senhor não está na delegacia. O senhor tem que estar na delegacia. Eu falei assim, mas eu estou no local do crime que o Código de Processo Penal determina que eu esteja. Não, mas é pro senhor voltar agora que tá cheio de ocorrência lá. Não tem cabimento. Tem 5 TCOs, né? Não, isso é o extrato. Você vê com uma pessoa que não entende absolutamente nada ditando regra, né? Isso me lembra um caso quando eu fui comprar aquele carro lá perto do Paraguai, lá em Cianorte, onde eu tava com uma pistola, um revólver e um canivete. E eu fui pegar um avião em Confins, quando, evidentemente, foi naquela época que a gente podia andar com a arma dentro do avião. A gente transportava, era com a gente. Você ia na Polícia Federal, tirava só aquela guia, desmuniciava e entrava no avião com ela e recebia o número de quem também estava armado no avião. Era interessantíssimo, que você estava lá assim, de repente, você olhava 36C também tá armado. Aí você olha pra trás, o cara faz assim. É o código. Cara, era legal demais, bicho. Sempre tinha uns 2, 3 armados, cara. Você recebia, o capitão ele entrava e te dava, ó, é você e mais 2, um lá na frente e um lá atrás. Aí você olhava pra frente, tinha um cara olhava pra trás, você fazia assim. Olhava pra trás, o cara fazia assim. Fica tranquilo, tô de olho. Era legal. E aí, quando eu fui passar no raio-x, a moça falou, olha, eu só tenho que passar pelo raio-x. Eu falei, moça, que eu tô armado e tal. Código Alfa, né? Aí tinha lá 3 carregadores com 15 munições em cada um, mais 2 aqueles jet low do revólver. E aí eu mostrei, apitou. Eu falei, aqui, moça, eu falei com a senhora que ia apitar. Eu falei. Ela assim, não, mas eu tô vendo aqui no scanner, ó, você tem um canivete também. Meu pai. Eu falei, não é verdade, tem um canivete. Não pode. A pistola pode. Eu falei, ai, moça, mas aqui eu tô com... Além da valor comigo, sabe ler não? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu falei, mas não tem cabimento. É exatamente isso. A pessoa que não entende o fundamento e as coisas, né, como devem, de fato, ser entendidas, ditando, às vezes, regras. Né? Você imagina a pessoa, não, você não pode ficar no local do crime, você tem que ficar na delegacia. Moça do céu. Então, quer dizer que a orientação administrativa passou em cima do Código de Processo Penal. Exatamente. E que é mais relevante também, né? Um local de homicídio. No local e descobri lá quem que foi o autor. Eu fiquei. O Gabriel é peitudo, cara. Ele tem uns casos bons da polícia aí. Mas peitudo no bom sentido. Pro bem. Exatamente. Mas tem que ser, cara. Tem hora que tem que bater de novo. Eu lembro, inclusive, eu instaurei um inquérito civil uma vez por uma ação um flagrante seu lá de Vespasiano. Espero que não tenha sido contra mim. Não, era pra esclarecer uma situação daquelas das armas dos policiais que envolviam, às vezes dava um disparo, né, de arma de fogo. Você lembra disso? Não. Tem tempo já. Mas eu lembro que a gente instaurou, você prestou as informações e tudo, mostrando isso, que o delegado, é o que eu sempre falo, o delegado é o primeiro filtro de legalidade na ação do próprio Estado, que censura o indivíduo por uma razão ou outra. O primeiro filtro é o delegado de polícia. Portanto, é tão importante essa formação, esse respeito aos delegados de polícia, que fazem ali a seleção daquilo que é legal, daquilo que não é, decidindo de forma certa, correta, pondo as suas razões, que podem não ser, às vezes, as minhas. Sim. O que não pode é engavetar, é esconder, é aliviar. Isso que não pode. O que não pode é se acovardar no exercício da função. Exatamente. Infelizmente, a gente vê muitos colegas... Demais. Não só por preguiça, e não, volta medo. naquele ponto do CAC, né? Às vezes o delegado de polícia, ele olha ali e fala, não vou prender porque é a arma. Não, peraí, enfrenta a questão. Exato. Né? Censura esse negócio. Mas por que o cara é CAC? Ah, não, ele desviou a rota. Aqui desviou, isso aí o exército é que vai fazer. E para com esse negócio. Ou seja, enfrenta a questão. Exato. Prende quem tem que prender e solta quem tem que soltar. Exatamente. Mas tudo com as suas razões... para que a gente tenha o controle, como existem com o Ministério Público, evidentemente, né? Claro, tudo tem que ter um controle. O direito é uma ciência dialética, né? Ela comporta várias interpretações, mas deixa ali explícito qual foi a sua, quais foram os seus fundamentos. Tanto que a lei de abuso de autoridade veda qualquer punição na interpretação de fatos e... Crime de hermenêutica. Exatamente, crime de hermenêutica. Isso é...
Gente, infelizmente, estamos chegando aí no finalzinho. papo tá Foi bom papo bom. demais. Nós vamos ter que chamar de novo, viu? Paulo. Vamos ter que chamar. Episódio 2 com o Flávio. vai pra conversar sempre mais. gostoso conversar com amigos, justamente por isso, né? A gente lembra dos casos e tratando de gente como a gente, né? Que trabalha nessa área e ao mesmo tempo teve a experiência de trabalhar junto de forma eficiente, né? Proba, direta, leal, né? Que é o mais importante, a lealdade entre as instituições, só mostra que esse papo é interminável, né? Se tivesse uma cervejinha aqui, meu amigo, aí... Só pro pessoal, então, se o pessoal aí quiser te encontrar em rede social, você tá em rede social? Eu tenho um Instagram. Aí... Tem um Instagram, Flávio César 2. Flávio César 2. Tem algumas coisas interessantes lá, alguns pedaços de júri que eu gosto, né? Para mostrar bacana, algumas questões. E tem essa parte do esporte, né? Que eu mostro um pouco do tiro esportivo, né? E mais algumas presepadas da nossa vida particular, né? Que a gente acaba dividindo, porque eu achei engraçado esse negócio das mídias sociais. Eu achei divertido, porque muitas vezes as pessoas querem saber quem é o promotor de justiça. Sim. Né? Querem saber que vida que ele leva. E imaginam que aquilo ali é uma vida distanciada, como se a gente morasse num palácio, tivesse uma vida de rei e fosse diferente das pessoas. Né? Exatamente. Então eu acabei utilizando muito disso para compartilhar que eu sou gente como qualquer pessoa, que eu tomei bomba na escola, que eu tomei bomba no concurso, e insisti e acabei vencendo pelo esforço, né? Ou seja, eu tô lá no Flávio César 2. Bacana. Para quem Show quiser de bola. me seguir lá no Instagram, Gabriel Fonseca Delta. Prof.DanielBuch. É de Bookmiller, é muito grande, eu corto no meio, então Daniel Buch. Prof. Galera, valeu. Muito obrigado aí por estarem com a gente até agora. Show de Agradecer bola. o Dr. Flávio aí e até a próxima. Valeu! Show! Um abraço. Tchau, tchau.